Olá, boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos à minha live. E aí, tudo bem com vocês? Vou fixar o tema aqui da live de hoje. Vamos lá. Prontinho. Fixei aí o tema, tá? Vamos escutar um pouquinho dessa música de Gabriela. Contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra vozes que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Vixe, botei. As medida e me diz que realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não és só, pois eu pertenço a ti. Oi, Lucas, boa noite, seja muito bem-vindo à minha live. Eu creio sim, o que diz sobre mim. O que me importa agora é o que sua voz me diz. Oi, Vitor, boa noite, seja bem-vindo à minha live. A minha identidade. Olá, hamburgueria do rei, boa noite, seja bem-vindo à minha live. Gente, escuta a canção. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se eu me sentir. Porque não és tão só, mas eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim. O que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Oi, Paulo, boa noite, seja bem-vinda à minha live, a nossa live. Casos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Oi, Paty, boa noite, seja muito bem-vinda. Railúcia, boa noite, seja muito bem-vinda à minha live. Boa noite, Varone.
gente, eu nunca boto a canção inteira. Mas hoje é um dia tão especial. E essa música é tão linda que eu tive que botar ela todinha pra vocês escutarem. Hoje eu tô fazendo 2 anos, tá? De live aqui no Instagram. Algumas pessoas podem dizer assim, ah, mas não tem milhões de seguidores. Mas na vida a gente tem que aprender a celebrar as nossas pequenas vitórias todos os dias, né? Quanto caminho eu percorri até aqui. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, tá? Porque tudo é pra Ele, o propósito é dele. Senão jamais eu estaria aqui. Quero agradecer a todas as pessoas que durante esse processo chegaram e assim me abençoaram, tá? Quero agradecer essas pessoas que abriram portas pra mim, que fizeram parcerias comigo. Quero agradecer em especial as pessoas que oram pela minha vida, tá, gente? Isso aqui é um propósito, né? Claro que eu também tô aqui com a questão do meu trabalho, do meu profissionalismo. Boa noite, prima! Seja muito bem-vinda, Carlinha, à minha live. E eu quero agradecer essas pessoas que me guardam em oração. Olá, Keila, boa noite, seja muito bem-vinda à minha live. Que consagram a minha vida. E por isso que eu estou aqui sempre de pé. Eu sei que eu tenho muito a caminhar ainda e muito a fazer. Eu assisti um culto hoje de manhã e uma pastora, ela diz assim: quem muito olha os anos não consegue contemplar a colheita. E a gente vive num mundo tão imediatista, né? Eu preciso casar agora. Olá, Estela, boa noite, seja muito bem-vinda à minha live. Eu preciso casar agora, eu preciso ser bem-sucedida agora, não, porque eu preciso ter milhões de seguidores. E o meu propósito aqui não é esse, tá? O meu propósito é me conectar com pessoas. Tanto é que alguns Instagram, algumas pessoas entraram em contato comigo, perguntando se eu não queria comprar seguidores. E eu achei super engraçado, porque é engraçado, né? Você viveu uma mentira e eu falei, comprar? Não, esse não é o meu propósito. O meu propósito é com Deus. E eu vejo que está se cumprindo, porque cada mensagem que eu recebo, cada pessoa que eu encontro na rua. E o engraçado é que quando eu comecei, a gente estava na pandemia, né? Então a gente sempre teve esse contato virtual. Mas ao encontrar as pessoas na rua, né, eu percebo o quanto o propósito está aí, está acontecendo. E eu tô abençoando, ajudando vidas de pessoas. Então eu não poderia começar o dia hoje sem agradecer a Deus, sem ter um momento com Deus, porque é Ele. É tudo dele, é por Ele, é Ele que tá me capacitando. Foi tudo por Ele. Nada sobre mim, tudo sobre Ele. Então eu quero muito agradecer a esse Deus. E agradecer também a todos vocês que estão aqui comigo o tempo todo. Agradecer pelas pessoas que chegaram, pessoas que assistem já a minha live. E eu já tenho um carinho por essas pessoas. Eu nem costumo encontrar essas pessoas o tempo todo, mas eu já tenho um carinho tão grande, né? Quando eu me vejo, eu tô orando e pedindo pela vida de vocês, né? Não é fácil. Não é fácil. Talvez se eu não me concentrasse no propósito, assim, olha Deus, é sobre ti e eu vou fazer aquilo que o Senhor tá mandando, né? Eu não estaria aqui. Porque quando eu falo assim nas minhas lives que eu trago a vida real, é porque eu trago mesmo a vida real aqui pro Instagram. Porque a gente precisa desconstruir essa questão desse idealismo, essa questão falsa de que nós somos felizes o tempo todo, que nós temos que ser bem-sucedidos o tempo todo. Eu fiquei impressionada, foi de arrepiar. Eu fiz a live lá, a última live que eu fiz sobre o esgotamento mental. E aí depois de 2 dias, eu acordo lá com aquela notícia do ex-BBB, porque o motorista dormiu. Eu falei, Deus, nada é em vão. Então eu quero agradecer por todo mundo, a humildade, né,
leva a gente a alcançar lugares maiores ainda. Porque por mais que você tenha um diploma, por mais que você tenha títulos, por mais que você tenha conhecimento, você vai precisar das pessoas. As pessoas precisam de pessoas. E olha o tempo que a gente passou aí na pandemia, e o quanto, né, Deus veio mostrar que a gente precisa dele e que a gente precisa ajudar o próximo. Então eu queria agradecer muito a vocês, é muito legal esse feedback que eu recebo, a forma como eu me conecto com vocês. Eu não ensaiei pra ficar emocionada. Tá vendo? O psicólogo também se emociona. Eu não ensaiei, eu já me emocionei hoje, mas eu falei na live eu não vou me emocionar. Mas quando eu começo a falar de Deus e começo a falar que Ele é real, que Ele existe, que quando eu passo a colocar Ele no centro, e aí eu vou entendendo tudo que Ele quer falar comigo. Eu sigo uma pastora aqui no Instagram, pastora Thalita Pereira, ela é uma bênção, gente. E ela estava falando da questão da espiritualidade, né? Que a gente não tem que arrotar a espiritualidade para as pessoas, mas que a gente tem que se conectar com Deus. E é verdade, né? Porque às vezes as pessoas, nem sempre o que as pessoas postam é realmente o que elas estão vivendo. Quantas pessoas que cometeram suicídio postaram que estavam bem, as fotos super felizes e não estavam. Quantas vezes um casamento acabou, né? De pessoas que convivem com vocês aí, da sua família, dos seus amigos, seus vizinhos. E quando acabou que você soube a notícia, você ficou aí impactado e disse assim, nossa, como isso aconteceu? Eu fiquei muito triste. Então a gente não sabe da vida do outro, a gente nunca sabe sobre tudo. Então a gente precisa se conectar com Deus. Olá, então, boa noite, seja muito bem-vindo aqui a minha live. Nossa, falando do poder de Deus, vocês não têm noção aqui, meu ringue, ele é de madeira. E tinha uma lâmpada apagada já. Eu já tava para comprar e eu falei, meu Deus, correria quando eu tô fazendo a live que eu vou perceber que eu preciso comprar essa lâmpada, e a lâmpada acendeu. Então eu vejo que Deus tá aqui, né? Eu não faço essa questão da relação da minha profissão com a minha fé, não é isso. Mas eu venho aqui mostrar pra vocês que eu tô em pé aqui com 2 anos de live, em pé aqui, falando pra vocês, trazendo temas pertinentes pra vocês, né? Orientando sobre saúde mental, ajudando as pessoas a quebrar esse tabu para que elas possam perceber a importância da saúde mental, né? Esse é o meu nicho aqui no Instagram, esse é o meu objetivo, esse é o meu propósito. E eu lembro como se fosse hoje, eu estava de madrugada, foi logo no início da pandemia, e eu creio que todos nós passamos por momentos difíceis. Você que está me assistindo aqui agora, com certeza você teve inúmeros. Se tiver alguém do seu lado assistindo a live junto comigo, você pode olhar para essa pessoa e dizer, realmente tivemos, né? E se for seu esposo, se for sua mãe, se for sua amiga, uma vizinha, não sei quem estiver do seu lado, essa pessoa pode confirmar e dizer assim, eu também passei, todos nós passamos. E eu lembro que eu estava deitada e eu tava assim perguntando, Deus, o que será de mim, né? Porque a gente não tá trabalhando, eu sei que muitas pessoas perguntaram isso, né? Todos nós trabalhamos. Eu falei, o que vai ser de mim? E lá na palavra diz que a gente não tem que se preocupar com o nosso dia de amanhã, que a gente não tem que se preocupar com o que comer, com o que beber, porque Ele dá conta de tudo. E aí eu acabo encontrando aí um pastor, conhecendo sem querer, quer dizer, eu não acredito no acaso, pra mim tudo é propósito. E aí eu comecei a assistir uma live do pastor André Fernandes, eu acho que tá aqui assim no Instagram, e o tema era sobre propósito. E na hora que aquele homem começou aquele culto naquela live, eu só sabia chorar, porque era uma das coisas que eu já queria fazer. Mas eu me cobrava muito, às vezes a gente se cobra muito, né? Às vezes a gente olha mais pro outro do que olha pra gente. Às vezes a gente fica tão preocupado com a crítica, né? E a crítica destrói a gente. A crítica somatiza, a crítica, ela faz a vida ser mais pesada. E aí às vezes as pessoas acabam se tornando pessoas que elas não queriam ser,
mas pela crítica, pela mágoa que ficou, a palavra pesada que foi referida, as pessoas não... Olá, Arnoldo Neto, boa noite, seja muito bem-vindo à minha live. As pessoas mudam, vão se transformando por uma forma negativa. Eu chorei muito, muito. E eu dizia, meu Deus, você tá falando comigo e tal. E eu sempre dava desculpa que nada, eu não vou começar não. Que eu nem tô pronta, não tenho nada. Não tenho um curso de marketing digital. Eu não tenho tempo pra isso não. Então eu sempre deixava pra depois. E Deus sempre falando, porque Deus fala com a gente, não só na palavra, mas Deus se revela de tanta forma, se revela em sonhos, se revela com a gente orando, usando uma pessoa. E eu não sei qual é a sua fé, não estou aqui para discutir fé, não é isso, ou para discutir religião, mas estou aqui para falar de um Deus, né? E que quando a gente tem um propósito, a gente vive bem, a gente está feliz, a gente não vive no automático, né? Porque eu preciso trabalhar para poder me sustentar e a vida não fica vazia. E eu lembro das palavras dele quando ele disse assim, eu até postei isso no meu stories, um trechinho, tá lá, depois se vocês forem ver, podem ler lá. E é quando ele diz assim, olha, Deus não vai parar uma obra, irmão, porque Ele tá mandando você fazer e você não tá fazendo. E Ele vai procurar outra pessoa para poder dar continuidade àquilo que Ele tá mandando você fazer e você não está fazendo. Então Ele não vai parar, porque Ele não precisa de você, é você que precisa dele. Eu quero deixar essas palavras aqui pra você. Eu não sei qual é o seu propósito de vida. Eu não sei o que você tá enfrentando, tá? Mas se Deus tá mandando você ir, vai. Pode ir, fecha os olhos, vai. Não se preocupe, fé é isso, a gente botar o pé e não saber o que vai acontecer, o caminho que a gente vai enfrentar. Mas Ele é comigo e Ele também é com vocês. Então eu sempre preparo conteúdos que seriam pertinentes. Hoje eu trouxe aí um tema de um seguidor que está há um tempo aqui já comigo, Vitor, que participa das minhas lives. E isso não tem preço, né? Isso são coisas que não tem preço. Quando eu vejo que eu tô ajudando as pessoas aqui, oi Nath, boa noite, seja muito bem-vinda à minha live. E aí chega o direct, várias mensagens, ou quando eu encontro alguém. Teve um professor mesmo que eu encontrei esses dias. Ele foi meu professor de espanhol, né? Miguel, os filhos dele estudaram na Piedade. Rodrigo é até meu amigo, foi meu colega. E aí, quando o Miguel me abraçou, me deu um abraço assim, tão forte, sabe? Às vezes, Deus não vai trazer uma pessoa pra você com uma questão de uma palavra, né? Naquele dia que você tá tão triste, sei lá, aconteceu alguma coisa. Deus vai usar pessoas pra poder te dar uma palavra de incentivo, de abraço. E naquele dia eu tinha tanto tempo já sem ver Miguel. E Miguel foi um professor tão querido, eu gosto tanto dele. E ele me abraçou tão forte, ele me disse assim, nossa, suas lives, né? Suas lives ajudou tantas pessoas, foi tão importante aquele momento, que você estava ajudando a gente, porque na pandemia eu estava mais frequente, eu estava mais aqui, né? Eu estava aqui toda semana. E depois aconteceram algumas coisas e aí eu tô vindo quando dá, mas não tô parando, vou continuar. E aquilo foi bom pra mim. Até o tempo que eu parei, as pessoas perguntando por mim, perguntando pra mim, perguntando pra mim, cadê, quando é que você vai começar, é tão bom, e aí? E eu passei por alguns momentos de dificuldade, meu pai, de 2021 para 2022, antes do Réveillon, aconteceram algumas coisas, questão de saúde, meu pai ficou internado, meu pai foi pra UTI, meu pai quase morreu. E eu vivi um milagre de 7 dias. Deus operou na vida de meu pai em 7 dias. A Bíblia fala do número da perfeição, né? E foram 7 dias que eu vivi de milagre. Porque quando eu cheguei no domingo, o médico disse que o caso do meu pai era muito grave. E no outro domingo, meu pai estava saindo do hospital. Então eu não posso deixar de falar desse Deus aqui. A gente está até na Semana Santa, né? A gente está na Semana Santa e eu espero que o coelho
Eu espero que o coelho na casa de vocês não seja mais importante que Jesus. Eu não tô querendo desconstruir, né, essa configuração tão positiva para as crianças, né, que elas se divertem tanto, não é isso. Mas eu tô querendo fixar para vocês aqui o tempo inteiro que Jesus, ele é bom, né, que ele existe. Oi, Davi, boa noite, seja muito bem-vindo e que eu estou aqui. Então, eu tapei os meus ouvidos, né, a foto que eu postei. Olá, Fernanda, boa noite, seja muito bem-vinda à minha live. Então, eu tapei muitos dos meus ouvidos. Eu tô completando 2 anos de live hoje, eu só tenho 2.000 seguidores, né? Teve um tempo que eu fiquei bem mal, porque quando você trabalha com marketing digital, né? É uma coisa assim, não é logo, nossa, rapidão, olha aí, né? Eu falando aqui pra vocês o que é que acontece na vida real. Em algum momento eu esqueci do qual era o propósito, eu tava chegando quase a 3.000 seguidores. E o Instagram foi lá e barrou. Tipo assim, caiu os seguidores e eu fiquei mal. E daí depois desse dia, depois de um tempo, eu falei, eu não quero saber de números. Não é isso. Eu quero saber do que Deus está mandando eu fazer e eu quero me conectar com pessoas. Então eu quero que as pessoas entrem aqui, que as pessoas, né, sintam essa energia boa, que as pessoas consigam aprender, pegar dicas, que as pessoas possam indicar uma pessoa para assistir minha live. Porque às vezes chega a pessoa para assistir depois, me seguir depois, não porque eu sou a bambambam e tal, não é isso. Mas porque o meu conteúdo naquele momento que eu trouxe, que eu estava discussando aqui no tempo da live, no período da live, quando estava ocorrendo, edificou sua vida. E aí você falou, poxa, esse conteúdo aqui é tão bom, ela discorre de uma forma tão legal e eu vou indicar para outra pessoa, porque às vezes você tem um amigo, você tem um tio, você tem alguém na sua família, um vizinho, né? Que a pessoa só conversa com você e às vezes ela nem conversa, mas você sente, né? Deus usa você ali, incomoda você para mandar uma mensagem para uma pessoa, mandar uma live e você manda. Então, tô aqui, firme e forte, vou continuar, né? Já vou dar continuidade aqui à live com o conteúdo. E eu não parei, eu não foquei nas críticas, eu não foquei em pessoas de perto. Ouvi tanto absurdo de pessoas de perto, mas eu tapei os meus ouvidos e disse assim, olha, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. E aí as coisas estão acontecendo e creio que vai acontecer muito mais. Não porque eu sou merecedora, sabe? Porque eu sou tão pecadora e falha, mas porque o Senhor, a glória dele sobre a minha vida. Não poderia começar essa live sem falar dele. Não poderia deixar de agradecer. Cada vez que eu tô no Instagram, às vezes eu acesso pelo notebook, que eu vou abrindo as bolinhas, que eu vejo lá vocês divulgando, aquilo preenche tanto meu coração, sabe? Porque eu falo, meu Deus, alguém vai ver. Alguém vai ver. E aí alguém vê, alguém é edificado e isso não tem preço. Às vezes teve uma pessoa que eu segui esses dias aí no Instagram, eu nem conhecia, mas eu falei, o meu eu já tenho, peraí, eu acho que é um conhecido, e aí segui, e aí pedi pra ele divulgar minha live, ele tinha muitos seguidores, tem pessoas aqui que divulgam que tem milhões de seguidores já estão com milhões, e aquilo me deixa tão feliz, eu falei, meu Deus, vai frutificar, alguém ali vai ver, vai dar frutos, né? Porque não é quando você planta que você já colhe, não é isso. E às vezes a gente tá tão assim na ansiedade, né? Querendo que as coisas aconteçam e não é assim, existe um tempo. Eu vou repetir a frase que a pastora disse, quando ela disse assim, que está na Bíblia, né? Quando você foca muito no tempo, você perde, né, a colheita. Porque você fica, tá uns meses aqui, tô uns anos aqui, porque eu investi naquela faculdade, porque eu investi no curso, no após, e as coisas não estão acontecendo, não tô entendendo, cadê você, Deus? E as coisas vão se encaixar, Deus sempre vai responder, há um tempo para todas as coisas, tá? Na música que eu botei aqui, Gabriela Rocha, a música é Diz, se vocês quiserem escutar depois, ela falando da importância de como ela se reconhece, o alto valor que ela tem em Deus, que Deus mostra isso pra ela. Tem uma frase que diz assim, diz que amado sou, sem que eu me sinta assim, diz que forte sou,
quando há fraqueza em mim. E a pessoa, a vítima que sofre o bullying, é uma pessoa que não tem autoconfiança. É uma pessoa que não tem uma autovalorização. Essa pessoa ela não consegue reconhecer as suas qualidades. Talvez no ambiente, talvez não. Desculpa, muitas das vezes no ambiente ao qual ela está inserido, esse indivíduo ele não foi enxergado. Esse indivíduo ele não teve um valor, não existiu nessa educação, tá? De um olhar para si. Não existiram palavras positivas e sim palavras negativas. Isso acontece também para o agressor. Porque o agressor, ao qual ambiente ele está inserido, tá? Ele participou de uma violência doméstica, do pai agredindo a mãe, o padrasto agredindo a irmã, né? E aí ele responde, é o reflexo, quando eu vou para a sociedade, é o reflexo, responde dessa forma aí negativa, tá? Eu vou deixar um versículo bíblico aqui para vocês, antes de começar a discursar. Tá em Josué lá na Bíblia, né? Capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, né? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, né? Nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares, tá bom? Eu recebi uma pessoa me disse assim: você vai ajudar muita gente aqui na sala da sua casa. Eu trouxe uma pessoa aqui na minha casa e essa pessoa me disse isso, mas eu nunca imaginei que fosse dessa proporção, gente. Sério mesmo, eu achei que as pessoas iam bater na porta da minha casa. E eu falei isso até para amigos meus, pessoas próximas a mim. E eu falei, eu vou abrir a porta, Deus tá mandando eu abrir para ajudar as pessoas, eu vou abrir. Porque eu faço aquilo que o Senhor manda, né? E não foi. E depois que vi cair em mim, como é que eu comecei a ajudar você aqui e todas as outras pessoas, tá? Ó, aqui no Instagram, fazendo live. Então, assim, caso ninguém tenha lhe dito hoje, você é lindo, você é linda, você é forte, você é amada, você é amado, tá? Você é necessário, você é suficiente. Bom, vou dizer uma coisa pra vocês. Olá, Adriano, boa noite, seja muito bem-vindo à minha live. Cris, Deza, Paula, sejam todos muito bem-vindos à minha live. Eu quero pontuar pra vocês que o bullying não acontece sozinho, tá? Em pares. Tem sempre que ter alguém ou um grupo, tá? Ao qual a pessoa esteja inserido para que isso possa acontecer e de fato ser bullying, tá? Existe o bullying verbal, né? Que é quando o indivíduo ele consiste ali em insultar, em gozar, em chamar, né, nomes não muito agradáveis a pessoa, humilhar. Essa humilhação ela é muito constante e veja que o agressor ele faz isso para poder alimentar o ego da pessoa, né? E ele consegue perceber aí a vulnerabilidade, da vítima. Então essa vítima está sempre sendo humilhada. Se é na escola, é na hora que o professor não está presente, é no pátio da escola, né? Existe o bullying também no ambiente de trabalho, viu, colegas? Acontece também. Tem o bullying físico, né? Que é a pessoa bater, dar soco, empurrões, pontapés, agressões, né? Quebrar o objeto e entre outros. Tem o bullying psicológico, tá? Que é quando o agressor manipula a vítima emocionalmente e recorre. Isso aí acontece muito, gente. Muitas das vezes existe uma chantagem, uma ameaça, tá? Isso é muito real. Existe o bullying social, tá? Que ele está relacionado aí com a questão que o agressor tem como objetivo em isolar a vítima do resto do grupo e dos colegas, tá? Então, quando existe um trabalho na faculdade ou existe um trabalho na escola, essa pessoa, ela nunca é chamada. Ela tá sempre, assim, ó, bota a vítima de escanteio. Se é na hora do intervalo, a pessoa, ela nunca é chamada pra nada. E as pessoas vão aí deixando claro que não quer que essa vítima esteja aí presente, tá? Para que essas relações sociais, elas possam se fortalecer. A pessoa tá sempre, assim, de fora
do grupo, não consegue ter diálogo, né? Então existem os comentários muito, sabe, graves, ameaças, exclusão, de ignora, né? Existe o bullying sexual, que é caracterizado pelo contato físico sem o consentimento da vítima. Isso pode aí vir contemplar através de gestos obscenos, né? Os pedidos de favores sexuais. Estão conseguindo me compreender? O relacionamento, obrigado, né? Umas mensagenzinhas. E aí o ataque, esse ataque aí, essa questão dessa propriedade sobre a vítima, né? Então acaba englobando aí comportamentos de furto, de extorsão e de destruição, tá? Deliberada, de uma forma aí relacionadas a materiais e a objetos da vítima. O cyberbullying, tá? É o tipo do bullying mais recente e ele consiste na utilização dos meios proporcionados, né, pela questão da tecnologia, da informação e da comunicação. Vou dar um exemplo aqui. Tem uma novela que passa no SBT, ela Se Nos Deixam, e essa questão aí, quando eu pontuei da tecnologia, né, essa questão da informação, a menina, ela é toda assim, retraída, na escola ela sofre bullying, ela é excluída, mas ela é muito visada, porque o pai dela é jornalista, e ela tá começando a namorar com o menino, só que o menino acabou com a namorada e passou a gostar dela, e eles começaram a ter um relacionamento. Então os amigos, na maldade, pegam o vídeo dessa adolescente, tá? E postam na rede social. Então ela começa a tomar muita medicação. Ela toma medicação fortes, remédios que a avó toma para pressão e tanto para outras, né? Questão aí relacionada ao diagnóstico da avó, da saúde da avó. E ela tenta um suicídio. E mais à frente eu vou relatar para vocês que as pessoas, né, que são vítimas do bullying, elas têm essa predisposição para a depressão. E até o próprio, tá, agressor também tem essa predisposição, tanto para a ansiedade quanto para a depressão. E antes dela ter essa tentativa do suicídio, ela já começa a se automutilar. Então veja como é importante, né, essa questão aí também do cyberbullying, essa questão de você ofender o tempo todo a vítima, né? O cyberbullying é muito recorrente no Brasil, né? E se utilizam aí de redes de relacionamento para espalhar rapidamente mensagem de injúrias, né? Que esse meio de comunicação garante aí que essa notícia ela se espalhe com muito fervor. Então, a questão do anonimato, a questão da impunidade, né? Os agressores, eles estão aí, tá? O tempo todo, em todo lugar, né? Nas redes sociais, como no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, no Facebook, certo? E como identificar o bullying, né? Em certo momento aí a criança, o adolescente vai passar a não querer ir para a escola, o rendimento escolar vai começar a cair, porque essa vítima ela não consegue se concentrar, se é na faculdade também não consegue ter uma atenção plena, né? Porque a pessoa ela passa a ter vontade de não frequentar a escola e sem revelar o motivo. Queixa-se aí do mal-estar, sair de casa, demonstra aí a questão da timidez, a vergonha, a ansiedade, né? Insiste em mudar de escola, como eu já pontuei, cai o rendimento escolar, perde o interesse nas atividades propostas, se isola, apresenta a questão da desconfiança, né? Falta às aulas ou abandona a escola. Esses são alguns sinais que eu estou pontuando aqui para vocês que podem ajudar aí a identificar a questão do bullying. O cyberbullying, né? O agressor ele pode agredir a vítima, como eu já falei, por meio de sites, tá? De relacionamentos, e isso assim é muito essa questão. A vítima ela passa a ficar quieta, ela passa a ficar insegura, né? Ela não tem uma relação, ela não busca ajuda,
Ela não consegue falar isso para os pais. Alguns pais não conseguem perceber que esse adolescente, esse pré-adolescente ou essa criança está passando por um processo de um bullying, porque não deixa explícito, tá? A pessoa não fala. No caso das pessoas, né? Do GLT, as pessoas em questão em relação à orientação sexual, muitas delas acabam não falando porque acabam se posicionando, não consegue se posicionar com a família e não consegue falar sobre a sua orientação sexo, né? Essa questão da sua orientação, essa questão da orientação sexual, a sua escolha. E aí os pais passam a não perceber e a pessoa sofre mais ainda, porque como é que eu vou pedir ajuda na minha casa se eu ainda não conseguir falar para os meus pais? Como eu já pontuei aqui a questão da vulnerabilidade, o agressor, ele percebe a vulnerabilidade do indivíduo. Então vai bem na fraqueza, sabe, do indivíduo. Então tá ali reforçando o tempo todo. Então tem pais que não vão perceber porque é a questão da popularidade. É uma pessoa bonita, é uma pessoa popular, é uma pessoa que se dá bem com todo mundo, fala com todo mundo. Então não consegue perceber aí o que está acontecendo com esse filho. Então é sempre importante que os pais, tá, estejam presentes com esse filho na escola. Procure saber como está a vida do seu filho na escola. Se a criança não está querendo ir para a escola, se o adolescente não está querendo ir, se seu filho está na faculdade e não está querendo ir, tem alguma coisa acontecendo. Então vai investigar, vai observar o que está acontecendo, a mudança de humor, né? A pessoa vai ficando frustrada, vai passando a ser uma pessoa que não é, vai perdendo um brilho, tá? Então isso futuramente aí, ó, pode se tornar essas pessoas que sofrem, são vítimas, elas também podem se tornar como passar a ser agressoras, né? Porque elas vão dizer assim, eu agora vou começar a me posicionar, eu não vou ficar aterrorizando todo mundo, né? Como alguns agressores fazem, mas se vier pro meu lado, eu vou colocar neguinho ou neguinha no seu devido lugar. Eu vou colocar essa pessoa, esse indivíduo, esse branquinho, essa branquinha no seu devido lugar, tá? Os agressores, eles, né, praticam bullying, eles têm um perfil aí dominante, né? E é tão forte que eles conseguem dominar o grupo. Daqui a pouco as pessoas estão fazendo aquilo que eles estão fazendo. E se alguma coisa dá ruim, alguém percebe na escola, aí ele diz que não, e ele consegue manipular os outros para dizer também que não, para poder omitir aí essa ação que ele está tendo contra o outro colega ou a outra colega. É impossível, não conseguem seguir regras. Pais que estão aqui presentes, que não sabem dar não o tempo todo à criança, que não deram não à criança. A criança que tem tudo, amanhã pode ser um agressor, porque é uma criança que não teve limites, tá? Da mesma forma como o agressor, os pais não falaram sobre empatia, não conversaram sobre o diálogo. Sabe aquela historinha de você ter um diálogo, de você relatar para o seu filho e dizer assim, se fosse com você, como você agiria? Aquela situação lá que você passou, como foi? Você gostou? Porque é engraçado como as pessoas, elas esquecem o momento de dor e elas esquecem o que elas passaram. Mas quando acontece com o outro, é tudo mais gostoso, né? Quando acontece com o outro, é mais fácil de resolver. Eu já até pontuei isso nos stories. Que o ser humano tem essa questão, né? De ter uma resolução de problema tão eficaz e tão importante para o outro, assim, rápido. Ah, porque se eu fosse você, eu faria isso. Se eu fosse você, eu faria aquilo. Se eu fosse, né? Porque é mais fácil. Tudo que está relacionado ao outro não está relacionado a mim. Então, se não está relacionado a mim, é mais fácil eu resolver. Olá, Marluce, boa noite. Leide, boa noite. Carol, boa noite. Mone, boa noite. Sejam todas aí muito bem-vindas à minha live. Tá? Então, assim, eu digo o tempo todo aqui pra vocês, que o adulto frustrado é o reflexo de uma criança que não foi bem assistida. Eu vou trazer um exemplo pra vocês. Quando eu estava no terceiro semestre, no terceiro semestre, eu fiz um estágio numa escola, tá?
E eu ficava com as crianças de 3, 4 anos. E aí, o que aconteceu? Chegou uma criança que ela estava o tempo todo muito chateada. O humor dela, ela não conseguia se entrosar com outras crianças, ela era agressiva, ela quebrava os brinquedos, ela batia nos coleguinhas o tempo inteiro. Olá, Fernanda, boa noite, seja muito bem-vinda à minha live, quanto tempo. Então, era só o que acontecia. Então, toda vez que essa criança chegava, a dinâmica e a harmonia com as outras crianças acabava se desfazendo. E passava a ser um ambiente de tensão muito grande. Porque essa criança estava muito triste, estava muito chateada. A questão de trabalhar com a criança, a gente usa do momento lúdico, com algumas... no desenho, porque no desenho a criança ela expressa o que ela está sentindo, mas a criança também ela expressa por comportamento aquilo que ela está sentindo. E aí, resumo da ópera, o que estava acontecendo? Os pais trabalhavam muito, e a criança estava passando um tempo muito grande com a babá. Então, ou seja, a criança estava sentindo falta dos pais, da presença do pai e da mãe. E aí aquela velha história, tô trabalhando muito, tô muito cansado. Então assim, quando você tem um filho e você não dá um tempo de qualidade para esse filho, as questões lá na frente vão acontecer, vão aparecer. Então esse agressor aí não foi bem assistido. Esse agressor, para ser agressor, ele recebeu amor? Ele está sendo compreendido? Existe um diálogo dentro de casa? Eu ensino para o meu filho o que é empatia. Eu sou uma pessoa empática? Porque é muito real, viu? A criança, ela é o ambiente que ela vive. Então, às vezes, os pais não percebem a criança, não conseguem focar na criança e dizem, não sei porque essa criança está tendo esse comportamento. A criança vive com quem? A criança está onde? Onde essa criança está inserida? O que ela está vendo? O que ela está assistindo? O que ela está assistindo está sendo apto? Ela está na idade de assistir o que ela está assistindo? Esses desenhos que estão passando, você está permitindo que seu filho assista desenhos que sejam desenhos que despertem a criatividade, que sejam desenhos que venham ajudar a construir na formação do seu filho ou não? Tem um desenho, eu gosto de assistir desenho, viu, gente? Gosto muito de assistir desenho quando eu tô muito cansada. Assim, eu vou assistir desenho. E tem um desenho no canal fechado, eu não sei o nome do desenho agora. É engraçado, né? Que eu quero falar as coisas pra vocês aqui e às vezes eu esqueço. Mas eu vou ver o nome do desenho e depois eu boto no stories. Que é um desenho que passa os valores, ensina os bichos, né? Eles são amigos. As crianças a pedirem desculpa. Bolo fofo, boa noite, seja muito bem-vinda à minha live. Então as crianças, existe a explicação. Tô dizendo não para o meu filho, mas estou dizendo não por quê? Por que estou dizendo não para o meu filho? E essa questão da regra, dessa criança amanhã se tornar um agressor. Porque não tem regras, não tem limites. Eu nunca me esqueço de uma avó que chegou na clínica para que eu fosse atender a neta. E ela queria que ela entrasse com a neta, porque a neta convive com ela, porque a neta, só que a terapia era com a criança. Oi, Rafa! Boa noite, coração! Gente, Rafa foi meu colega na Piedade. Hoje aí um profissional maravilhoso, tá? Com tantas outras pessoas aqui também na live, super queridas. Rafa, um beijo. Sua filha tá linda. Seja muito bem-vinda aqui à minha live. Então, eu preciso me observar. Eu preciso observar qual o meu comportamento, porque eu não posso dizer que eu não minto, mas aí a criança tá vendo que eu minto. Eu não posso dizer que eu não gozo, aquelas brincadeiras que passam a ser pesada em encontro de família. Porque tem parentes que é tóxico. Vamos falar a verdade, que aqui é a vida real. Aqui não tem faz de conta não, é realidade aqui. Que acaba destruindo o contexto, destrói sua saúde mental. Mas foi uma brincadeira tóxica. E tá lá a criança, vindo, os adultos, tudo sendo aquelas brincadeirinhas que não é brincadeira.
Porque quando passa a constrangir o outro, já não é mais uma brincadeira saudável. Não é. E aí o que acontece? A criança vai lá, depois quando ela chega na escola, o que ela vai reproduzir? Ela vai reproduzir um comportamento assertivo, gente? Me diz aí. Fala aí nos comentários. Ou ela vai reproduzir um comportamento negativo? Então, assim, a gente... a sociedade tá aí, as pessoas estão aí, mas tudo... A saúde mental vai piorando, os transtornos vão chegando... Tudo tá relacionado à construção familiar. Eu falo isso aqui o tempo todo, né? Tem aquelas vítimas que incentivam o agressor, as pessoas que fazem parte do grupinho falam, não, você tá certo, você tem que fazer isso mesmo. E tem as pessoas que não falam nada, porque tem medo de passar a ser alvo também, mas são pessoas que têm empatia, são empáticas, vão lá e ajudam aquela vítima ali que está sofrendo sem que o outro, e o grupo perceba que ela está ajudando aquela vítima. Então, essas ações passam a ser despercebidas, né? Tem a questão também da falta de posicionamento de alguns professores, né? Não é a questão de que o professor ele compactue com o bullying, não é isso. Mas ele não tem uma posição, a situação tá lá acontecendo, ele não se posiciona, tá? Ou também tem a questão dos pais que querem coagir os professores, querem coagir a coordenação e muitas das vezes a questão de pagar bem, pagar bem a escola, tem uma condição muito favorável, o professor às vezes se ele for se portar, ele acaba aí sendo prejudicado e ele pode até ser demitido. Então veja que na vida tem os dois lados sempre, eu aprendi isso na faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, no primeiro semestre, tudo tem os dois lados, não tem lá na física, como é que é para uma ação uma reação, não é assim, se eu estiver errado me corrija aqui agora. Boa noite, Darlene, boa noite, Kati, seja muito bem-vinda aqui à minha live. Então, alguns fazem de casa, alguns professores desconhecem, não querem enfrentar, tem algumas brincadeiras aí, considera essas atitudes pesadas apenas umas brincadeiras, são brincadeiras de criança, não dão a devida importância que tem um indivíduo ali que está sendo vítima, que está sofrendo, que aquela palavra está sendo pesada, que aquela criança ali já fechou o ciclo 7 anos, olha a personalidade aí, a construção da personalidade já fechada. Esse adolescente, esse pré-adolescente, você sabe o que você falou, mas você tá do outro lado para saber como é que foi que o outro recebeu o que você disse? A palavra é pesada, gente, a palavra tem poder. Eu tenho o direito de abençoar e tenho o direito de amaldiçoar a pessoa. Por que eu escolho amaldiçoar o tempo todo? Tem a questão do bullying relacionada à questão moral, que é quando você escuta uma fofoca, quando você escuta uma calúnia, quando no WhatsApp chega lá uma notícia e você sai divulgando, sem saber se é verdade. Isso é muito pesado, gente. Porque o agressor ele não age se não tiver plateia. Só que existe plateia, porque eu tô lá no grupo que eu tô, eu recebi lá a notícia, eu vou fazer o quê? Eu vou passar a notícia. E aí eu passei pro meu vizinho, pro meu amigo, meu colega de trabalho, pro meu namorado, pro meu marido, minha esposa, eu passei pra todo mundo. Eu propaguei, eu ajudei. Então você também tá contribuindo para que esse bullying aí seja reforçado. Eu lembro que eu sempre falo, na questão do meu trabalho aqui, de tudo que me causou. E quando eu estava sendo funcionária pública, eu passei por essa questão do bullying moral, da calúnia, da fofoca. E eu lembro que o ambiente do meu trabalho ficou tão pesado. E sabe a questão da fofoca? Que eu lembro que a minha chefe veio conversar comigo, dizer que eu estava tendo atitudes que eu não tinha. Gente, isso foi muito pesado, porque eu já não senti o prazer de trabalhar. Eu ficava, ai meu Deus... São 40 horas, mas são as piores horas da minha vida. Eu tenho que estar lá naquele lugar com aquelas pessoas que falam o tempo todo, que reforçam a calúnia sobre mim, que falam sobre mim, que estão me perseguindo.
né? Tinha um colega que me perseguia tanto que, nossa, era insuportável, né? E sem contar outras questões também, a questão da inveja e tudo mais. Eu sei que isso foi acabando tanto comigo, sabe? Isso acaba tanto com a pessoa, isso é tão ruim, isso é tão triste, isso é tão pesado, que eu fui perdendo minha identidade. Eu perdi tanto minha identidade que passou um tempo que eu cheguei pro trabalho sem brinco, sem nada. Eu adoro acessório, eu ia sem nada, eu ia sem brinco, eu não tinha cor, não tinha brilho, eu fiquei magra, né? Então minha saúde tava acampada, tanto a mental quanto a física tava acampada, né? Isso foi minutos antes de, tipo assim, acontecer o ápice e eu ser realmente afastada do trabalho pelo INSS aos 27 anos. Tá bom pra vocês? Mas eu sofri isso, entendeu? E a fofoca calúnia é tão pesada que a minha chefe, em nenhum momento, ela me deu o direito de fala. Ela nem perguntou se era verdade, o que ocorreu, o que estava acontecendo. Olha aí a questão do colega de trabalho, como fazem o bullying. E como a gente tem o poder de influência na vida do outro. Né? Porque fora tantas outras coisas. Eu lembro que quando eu fui afastada, eu fiquei sabendo depois que, tipo, uma colega minha, ela disse que eu estava com problemas psicológicos. Eu não tava. E se eu tivesse, eu não tinha problema de falar. Tive aí o indício do transtorno de pânico com tudo que eu estava passando, a atenção que eu estava passando, e eu não escondi. Foi a primeira live que eu fiz e foi por isso que eu comecei. Que eu falei, eu vou ajudar as pessoas, o que eu passei vai edificar a vida de alguém, né? Então, essa criança, esse adolescente pode não ter uma relação muito boa com esses professores, né? Acaba tendo uma relação aí entre os adultos não muito favorável no ambiente profissional, né? Isso pode acontecer também como a questão do assédio moral. Então a violência e a agressão são algo que compromete aí a saúde mental das pessoas, tá? Tanto pela segregação que elas sofrem, né? A esses estigmas que estão impostos, né? De fato, o bullying aí não se assemelha às brincadeiras entre amigos, entre só amigos de colégio ou de trabalho, né? Mas também no tempo dos nossos avós as coisas partiam de uma inocência, né? A questão era mais leve, a inocência da criança e de um momento de descontração, né? Com essa questão de uma caricatura entre colegas, né? Mas hoje em dia a gente vê um ato de ódio, de rancor, uma ironia, uma disputa e tantos outros sentimentos que fazem com que essa vítima que sofre aí a agressão se sinta a pior pessoa, né? Ela se sinta o cocô do cavalo bandido. Eu já passei por isso com a questão do bullying moral. Acabei de falar pra vocês aqui, né? Teve um dia que eu cheguei no salão e perdi tanto a minha identidade, perdi tanto a pessoa que eu era, que eu não conseguia nem cuidar de mim, né? E aquilo que as pessoas estavam falando, eu acabei acreditando, porque a gente acredita, né? E a vítima, ela já tem um olhar baixo sobre ela, ela já não acredita, né, que ela seja uma pessoa capaz. Olha a questão da autoafirmação, a questão da valorização, a questão da baixa autoestima. Então, às vezes, aquilo que o outro falou foi tão pesado e eu fico reforçando, alimentando essas vozes em mim. Foi trágico, porque eu não me cuidava, né? O cuidar também faz parte, né? Para que você tenha uma saúde mental aí positiva. Cuidar, né? A questão de você tomar banho, de você escovar o cabelo, de você escovar seus dentes e tal. Não que eu não fiquei sem tomar banho. Mas alguns cuidados eu não tinha vontade de pentear o cabelo, não tinha vontade de passar um batom, eu fui perdendo a minha identidade por conviver nesse ambiente tão pesado, né? Ao qual eu estava inserido, né? Então, a forma de combater aí o bullying, né? Quais são os questionamentos, né? Quais são os danos causados às pessoas que sofrem o bullying, né? Essas pessoas aí em relação ao contexto social, né? Como se apresenta? Qual o contexto social? Que tipo de violência elas passam, né? Quais são as formas de prevenção aí? Então, isso tudo eu tenho que me perguntar, eu tenho que, né? Essa questão da análise jurídica, a questão de que o Brasil ele está no ranking do 4º país que sofre mais bullying no mundo. O 4º país. E vocês acham que isso não é grave? Né? Essa questão aí de análise jurídica e psicológica do fenômeno conhecido aí como bullying,
né? A questão do bullying ligado aí às questões problemáticas sociais, como a questão da intolerância, a questão do preconceito, hoje em dia na internet, né? A questão de que a pessoa não pode postar uma coisa que o outro já tá lá respondendo. Se a pessoa postar uma foto que cortou o cabelo, você ficou ridículo com esse corte, né? Você ficou muito feio. E só aquela coisa de destruir mesmo, uma coisa pesada, né? Eu vejo os participantes do BBB quando sai, a torcida como é, né? Eu lembro de uma ex-BBB aí que saiu e que ela tava relatando, acho que foi Larissa aí. Ela saiu aí esses dias e ela tava relatando que ela estava sendo ameaçada no contexto, né, do Instagram e da rede social pelos fãs aí de Arthur e tal. Então isso é muito grave, né? Essa necessidade que eu preciso estabelecer para que eu tenha um novo equilíbrio, né? Essa questão dessa responsabilidade, não só escolar, mas também judicial, né? Para que possa aí combater esse bullying. Já é uma questão pública. E cadê essas autoridades para poder ver isso? Para poder começar a acontecer aí o debate, para que venham novas estratégias, para que a gente possa amenizar, porque é uma questão de saúde pública já, tá? Então essa é a questão das intervenções em âmbito sistêmico, né? As crianças aí, elas passam por ciclos onde elas estão inseridas em questão do bullying, né? A escola, e elas vão produzir esses comportamentos mais ainda na escola, né? As crianças que passam pelo bullying, né, na escola, tanto a menina quanto menina, a questão do bullying físico, né, o tipo da agressão verbal, a exclusão social. Então tudo isso tem que ser observado, né? Onde se produzem mais essas condutas? É no pátio da escola? É na sala de aula quando o professor não tá? É na rede social? Né? Vocês viram aí que eu comentei da menina. E ela já tem, a menina da novela lá, a adolescente, ela já não é muito bem, ela já não interage na escola, né? E aí depois que o menino terminou lá com a namorada pra ficar com ela, a ex-namorada do menino, tipo, botando um terror mesmo, entendeu? Querendo acabar com a vida dela, ela não interage. Os pais estão passando por uma separação. Olha o divórcio aí, olha como o agressor surge também. Porque, né, depois de um luto, depois de uma separação, depois de algum trauma que foi tão difícil pra mim, que eu sofri tanto que eu não estou sabendo lidar com essa dor. Então a raiva que eu estou passando, eu não consigo fazer uma nova elaboração com os meus pensamentos, eu não sinto as minhas emoções. Então eu vou refletir, eu vou passar essa raiva para a sociedade. Olha que pesado, né? E é real, tá? Então, amenizar essa questão aí do assédio moral, né? A questão de refletir mais sobre a saúde mental do trabalhador, né? E qual a possibilidade de ter um psicólogo, né? No trabalho. Então, veja que são muitas demandas, tá? A questão do aumento das doenças mentais, a questão moral aí, que tá relacionada à moral, pode desencadear em aumento das doenças mentais, né? Vai atingir aí a esfera emocional, social, familiar, também a estrutura financeira aí desse trabalhador, tá? Que sofre o bullying também, inserido aí no trabalho dele. Eu lembro que era terrorizante. Como a fofoca se espalhou, a questão tô me referindo ao bullying moral, eu não falava mais com as pessoas. Eu ficava calada, eu não opinava, eu entrava muda e saía calada. E na mesma hora que eu entrava, eu falava, meu Deus, que horas vai ser a hora que dá a hora pra eu poder ir embora desse lugar aqui? Que horas? Que horas? Porque eu não tenho mais paz, porque as pessoas estão fazendo fofoca com o meu nome, porque a renúncia comigo está sendo muito grande, eu estou sendo isolada.
Em que horas vai acontecer? Né? Então, o bullying é um termo de língua inglesa, né? Que se refere ao tirano, o valentão, né? Então vai usar aí da forma agressiva, da questão verbal, da questão de ações repetitivas o tempo todo. Humilhando o outro, agredindo o outro, constrangindo o outro, tá? Essa motivação, ela aí é evidente, tá? E ela é exercida tanto por um indivíduo quanto por mais indivíduos, que acaba aí causando uma angústia muito grande aí, tá? Com a vítima que sofre o bullying, tá? Estão conseguindo me compreender? Tá claro até aqui essa questão dessa desigualdade, né? É a questão de sempre o mais fraco agindo sobre o mais forte, desculpa, é o mais forte agindo sempre o mais fraco, tá? Essa questão de estar sempre presente, isso acontecendo nas escolas, né? Essa questão dessa agressividade com o companheiro, essa falta de solidariedade, de respeito, de amizade com seu colega lá de trabalho, né? Então, a família e os educadores aí tem que estar atentos. Não é só a escola, viu, galera? Não é só a escola, não. Os pais têm que observar. Eu preciso observar meu filho. Por que o rendimento dele caiu? Porque ele não quer ir para a escola, né? E aí as pessoas vão começar, a vítima vai começar a ter algumas reações comportamentais, tá? Como tontura, como enxaqueca. Então eu preciso perceber, né? Com essa questão dessa agressividade constante nesse contexto aí social, na escola, na faculdade, no meu trabalho, tá? Então eu preciso aí começar a observar o ambiente, né? Não ajudar para que esse ambiente seja um ambiente violento, mas que eu possa aí construir um ambiente com a convivência amigável. Então, se você é um colega de trabalho, né, a questão do bullying moral aí, surgiu uma fofoca, não leva adiante, entendeu? Olha, isso aqui não vai me agregar, vai agregar alguma coisa no nosso trabalho, isso aqui que você está me dizendo? Porque as pessoas, elas contribuem, tá, para isso, né? Então, eu preciso falar para as pessoas, eu preciso incentivar as pessoas à minha volta, para que as minhas relações interpessoais, elas passam a ser mais amplas, elas passam a ser, assim, ó, uma questão mais democrática. Eu preciso ter a questão da comparação com os meus colegas de trabalho, eu preciso dar apoio a eles, eu preciso aprender a conviver em grupo. Eu não posso querer ter o holofote só sobre mim. Porque você pode ser o melhor profissional, você pode ter um diploma, você pode ter título, mas se você não souber tratar o outro, meu amigo, seu profissionalismo vai lá pro chão. Vai pro chão. Adianta de quê? Você ser evitado, você não ser chamado, você não ser mencionado. Tá? Então, eu preciso observar aí. Né? Eu preciso observar coordenadores, professores, eu preciso observar a questão emocional, né? A questão da autoestima, a questão do ensino, os valores aí sociomorais, a questão aí das habilidades sociais, né? A questão da capacitação docente presente nas famílias, a questão da saúde pública aí, as estratégias governamentais, quase não sai, relacionadas aí à legislação, né, anti-bullying, que foi aprovada lá em 19 estados. Isso aí está sendo cumprido, essa lei está sendo cumprida, está sendo exercida. As pessoas estão sabendo dessa lei, eu propago essa lei, eu falo dessa lei. Isso é importante, né? Na questão do acadêmico, eu preciso ver a questão aí da violência, ela está sendo muito forte, né? Está sendo muito repetitiva, né? A vítima está num desgaste muito grande. Eu não sei se vocês lembram de uma menina que ela foi para a faculdade com um vestido muito curto e aí viralizou. E aí ela passou um bullying terrível, ela trancou a faculdade, ela não voltou mais por causa do vestido curto dela. Vocês lembram disso? Né? E ó, perceber, tá?
ficar atento para que esse desgaste aí não cause aí, não seja um desgaste muito grande, para que emocionalmente essa pessoa não fique prejudicada e aí os transtornos apareçam, tá? Preciso perceber essas pessoas aí ocultas também, né? Que eu não consigo ver quem é que está ajudando com que esse bullying como esse bullying está se propagando, como ela está ganhando essa força, porque o agressor sozinho ele não tem esse poder todo, né? Então o objetivo do MOB aí é colocar em foco aí as fraquezas, né? A incompetência, os alvos que são aí selecionados, tá? Então eu preciso fazer a minha parte como pessoa e como indivíduo, porque eu estou inserido nessa sociedade aonde o bullying acontece. Ah, mas eu não fiz nada. Ah, que besteira. É assim que a gente escuta o tempo todo, né? Essa questão dessa conscientização pública aí está relacionada com a educação, com o aconselhamento afetivo. Então, saber das relações. Olá, Carla, Aline, Tassi, Hermano, seja muito bem-vindo. Gente, Hermano foi meu colega de escola, né? De série não, mas ele estudou na Piedade, tá? E eu preciso saber desses sentimentos aí que os pais também têm em relação aos filhos, né? Como tá o aspecto familiar dessa família? Então, tudo isso aí, né, está relacionado. Eu já falei da humilhação, da depreciação, né, a questão repetidamente do colega, né, a vítima é aquela pessoa que ela não sabe se defender, tem uma baixa autoestima, né, não tem um papel importante na família, não existe, não enxergar. Então logo essa pessoa, ela não vai saber reconhecer qual é o seu valor. Ela não vai saber praticar uma ação, mas ela vai sofrer o bullying, né? A pessoa que pratica o bullying, o único objetivo, como eu já pontuei, é de se sentir poderoso, né? Sentir prazer em humilhar as pessoas, ter uma imagem positiva pro grupo. Olha lá, eu domino, olha lá, todo mundo aqui faz o que eu mando, não sei o quê. Eu deixei aquela pessoa, né, desconstrangida ou desconstrangida, né? As consequências do bullying são a agressividade, o conflito na aula, o desinteresse da escola, como eu já pontuei, a queda no desempenho, tá? Dores de cabeça, tontura, vômito, a questão do transtorno psicológico, distúrbios alimentares, tá? Então, tudo isso eu preciso perceber. O agressor foi aquela criança que passou, né, que não soube lidar com a sua própria raiva. Aí as pessoas querem chorar, às vezes, você tá chorando por isso. Você ficou com raiva por isso. E aí a raiva não foi posta pra fora, eu não senti, eu não vivi a minha raiva, eu não falei. E aí desperta aí a predisposição para que esse agressor ele exista, né? Já pontuei que o forte está sempre agindo sobre o fraco. 13% dos estudantes passam por bullying verbal, tanto na escola quanto na faculdade, né? E o sentimento de autodesvalorização é muito real, né? Como eu pontuei, a Unicef aí pontua que o Brasil está no quarto país no ranking mundial, né? Então qual é o problema? A política pública tem que saber aí, ó, a temática, minha temática, qual é o problema? O que acontece? Quais as estratégias que eu tenho para poder lidar com esse problema? Né? Então é muito triste você ver uma pessoa desmerecendo outra, uma pessoa humilhando outra pessoa, uma pessoa machucando a outra por troco de se sentir bem quando essa pessoa também está mal resolvida, quando esse indivíduo está sendo mal resolvido. Quando existe aí a desestruturação familiar desse agressor.
né? Porque tem pais que quando a escola chama, que são acionados, a faculdade chama, melhoram. Mas tem pais que não melhoram. E o agressor vive aí nesse inferno. Então é muito real, gente. Eu preciso observar, né? Tem a questão do bullying, do bullying, no bullying material, você, né, quebrar, né, aquilo que é do outro, você pegar aquilo que não é seu, se danificar. Você tem o prazer, isso, né? A questão do cyberbullying, né, que está super presente nas redes sociais e se propaga assim com uma velocidade incrível. Aí as pessoas vão postando fotos constrangedoras, vídeo, né? O próprio ato do bullying aí viraliza, né? Aquela briga da menina que aconteceu, vocês viram aquele vídeo que se propagou, teve um poder tão grande que a menina, tipo assim, bate nela. E aí é a pergunta: acabou, Jéssica? A vítima pergunta para a agressora: acabou? E eu vi aqui um vídeo essa semana no blog de Ilhéus de duas meninas brigando. Olá, André! Seja muito bem-vindo à minha live. Tudo bem? Tudo bem, Anderson? E aí, olha o cyberbullying lá. Porque os colegas, os adolescentes se reunindo, botando lenha na fogueira, pegando um celular para poder filmar. Não chegou uma pessoa para poder separar a briga. E a briga só acaba porque a polícia chega lá no ambiente, na porta da escola. Como é que você, como indivíduo, está se comportando na sociedade? Qual o seu papel? O que você tem feito? Você tem ajudado para que o bullying tenha ganhado força a mais ou não? Porque você tem que fazer a sua parte. Porque nós precisamos fazer a nossa parte. Você está fazendo? Você está me assistindo aqui agora? Você está fazendo? É muito fácil, né? Pontuar sobre o outro, falar do outro, que o outro tem que fazer, que aquele pai, aquela mãe, mas você, se tem um caso de alguém que você conhece, você está sendo solidário? Você está indo lá prestar a sua solidariedade com a dificuldade que essa família está vivendo? Se não, né, se você está tendo uma conduta negativa, um comportamento negativo, está na hora de mudar. Quando o videozinho lá chega no WhatsApp, você vai lá, vou divulgar. E depois eu posto na rede social as coisas de motivação, de energia, porque energia... Mas como é que você se comporta? Né? Seus valores estão prevalecendo quando ninguém está lhe vendo? E aí? Ou você está ajudando a destruir aquela vítima e botar mais lenha na fogueira para que esse agressor, ele continue aí mandando, ele continue manipulando, ele continue tendo poder, ele continue assim, ó, aterrorizando, para que você reforce para ele mesmo que ele é capaz de ser esse ser infeliz, né? Então, e quando viraliza, gente, meu Deus, viraliza mesmo, que as pessoas vão compartilhando e já foi, né? E o agressor tá lá, muito bem, beijinho, obrigado, tá tudo ótimo. E eu apagar o vídeo porque o namorado da menina lá da novela, ele pede para que os colegas apaguem o vídeo. E os colegas dizem que não vão apagar, que não foram eles, omitem. E aí? Né? Na questão do trabalho, na questão da escola. Você que é colega de uma pessoa que sofre bullying no seu ambiente de trabalho, o que você está fazendo? Tá com medo de perder seu emprego? E aí por isso que você não ajuda seu colega? Tá fazendo vista grossa? Tá? E você dorme bem com isso? Porque seu colega ela tá sendo prejudicada. A saúde mental dele tá, ó, lá embaixo. Você tá feliz com isso? Ah, mas se eu não ajudar, eu também não vou atrapalhar. Mas vou botar vista grossa aqui, não tô vendo. E aí você tá deixando lá o bullying ter mais influência no seu local de trabalho. Isso é um jogo duríssimo, gente.
É duríssimo. Você vê as pessoas fazendo isso. Eu senti aqui ó, na minha pele. Eu senti aqui na minha pele. Eu não consegui olhar pra cara das minhas colegas. Eu dizia, meu Deus, como é que pode propagar tanta mentira? Como é que é calúnia? Oi, Manu! Boa noite, lindão. Beijo pra você, pra Fernanda. Falei de você aqui na live passada, viu? Gente, Manu é fisioterapeuta, tá? Falei da Fisis lá. É dele, do irmão. O irmão dele também é fisioterapeuta. Falei de você, Manu. E na questão do meu tratamento, de como a fisioterapia também me ajudou. Então, é nessa questão de você estar... Porque tem um componente psicológico, né? Que vai mexer aí com a autoestima. Que vai mexer com essa autossegurança que não existe nessa criança, nesse adolescente, nesse pré-adolescente. Né? O bullying tripé aí que funciona como a vítima, né? A questão do agressor, os telespectadores, né? Vocês são parte importante, vocês são a plateia. Então por que vocês ficam omitindo aí? Observando o ataque, porque o vídeo eu vou até postar aqui. Eu vou postar o vídeo aqui no Instagram. Eu vou postar. E vocês vão ver como é real os adolescentes, tudo fazendo, gritando e dizendo, puxa mais, bate mais, não, a questão aí do telespectador. E as colegas lá se acabando. E a plateia lá assistindo. Que tipo de sociedade somos nós? Ah, não vou falar nada não vou me posicionar, não concordo com isso. Por mim, fico na inércia. Na física lá, não diz que um corpo, né, quando não está em movimento, se eu estiver errada, me corrija, pelo amor de Deus, o CDF aqui, lá na época da escola. Me corrijam aqui e diga, quando o corpo não está em movimento, ele tende a manter-se e não se movimentar. Fico na inércia lá, parado. E o agressor vai lá, continuar chamando a atenção de outras pessoas, né? Vai começar... fez aquele alvo ali, amanhã tem outro, tem 10, né? O suicídio tá aí, as pessoas estão cometendo suicídio. O agressor compactuou, você como plateia também compactuou, porque não fez aquilo como parar. Porque a escola pode fazer o trabalho dela, né? A universidade, a faculdade também pode, mas as pessoas são quem passa um tempo maior, são os colegas de trabalho, são os colegas de sala. É você que tá ali, é você que tá assistindo tudo. As autoridades não estão o tempo todo ali para poder ver. O professor tá ali em 50 minutos de aula. E aí? Com a minha chefe, que ela não tava lá quando as coisas aconteciam, mas que ela foi induzida, ela passou a acreditar. E aí? Ela como autoridade não estava no trabalho o tempo todo, tinha horas que ela saía. Mas minhas colegas agressorinhas, que lá praticaram bullying, ficavam muito bem, obrigada. E aí a minha imagem foi distorcida, a minha identidade foi quebrada. Né? Então eu preciso parar fazer com que esse agressor, como indivíduo também, como sociedade, né, tenha o poder aí de não ter esse poder todo, de não prejudicar o outro. Mano, obrigada, ele disse que eu sou a melhor. Mentira, ele é a melhor. Tem tanto profissional melhor aqui. Todos somos, né? Todos somos. Quando a gente faz o nosso trabalho com amor, tudo dá certo e não tem erro. Você pode ter um diploma, você pode ter tudo, mas sem o borogodó, o amor, a questão do propósito, você se entregar, não vai não. Tá? Então não deixa que esse agressor, ele tenha essa questão de ser permissor, dele não ter essa plateia, porque sem plateia não tem bullying. Tá? E eu vou ter que mostrar aqui, pra vocês, falar pra vocês, pontuar pra vocês que as vítimas, elas são pessoas tímidas, são pessoas quietas, são pessoas indecisas, são ansiosas, né? Que tem a marca aí do bullying, né?
a questão da sequela, como eu já falei, da autoconfiança, e essas vítimas, elas não sabem se defender. Elas não sabem. Eu lembro que eu estudei. Verônica, você tá aqui ainda? Verônica trabalha no Fênix. Verônica, você tá aqui? Eu estudei na Piedade, mas teve um tempo que eu estudei no Fênix. E aí tinha um grupinho de umas meninas lá do terceiro ano, terríveis, que já tinham uma questão comigo antes de eu estar na escola. E elas ficavam me chamando o tempo todo para dizer que eu falei, que fulano falou. Nunca tinha ninguém que falou. Olha a questão do bullying moral aí. Não aparecia uma pessoa. E aí tinha uma que era mais assim, valentona, né? Sempre tem nesses grupos, né? A valentona aí, a questão da agressão mais valentão, que domina. Bora lá, grupo. Eu respondo por mim, por vocês. Oi, Kaique. Tudo bem? Boa noite. Seja muito bem-vindo à minha live. E aí aconteceu um episódio. Lá no Fênix era assim. A gente, no semestre, fazia a prova e ia embora. Cadê minha madrinha aqui para poder assistir isso? Dinda, um beijo. Claudinha, te amo. E aí, eu sei que um belo dia, essa menina aí do terceiro ano, mais, né, empoderada, mais encorajada, ó, querendo dominar tudo, veio, eu já tava cheia, já tava de saco cheio. Porque se eu saía da sala, eu era primeiro ano, né? Se eu saía da sala pra ir beber água, era uma piada. Se eu ia no banheiro, era uma piada. Tudo era uma piada, no pátio da escola era uma piada. Teve um dia que eu não aguentei. O pátio tava cheio, porque a gente tem que saber se posicionar. Olha a questão dos valores da família, né? Não é que eu propago aqui a violência, não é isso. Mas na hora eu já tava tão cansada que eu falei, minha filha, qual é o seu problema comigo? Eu falei bem alto assim no meio do pátio, e a escola não era muito grande. Eu falei, qual é o seu problema comigo? Você tem algum problema comigo? Você vai resolver comigo aqui agora. Agora. Porque a gente tem que aprender também a se posicionar. A gente tem que aprender a falar pro outro aquilo que tá me incomodando. E não deixar que o outro tenha poder sobre mim quando ele perceber as minhas vulnerabilidades. Sejam elas explícitas ou não. Sejam elas vistas ou não. Tá? E aí eu perguntei pra ela, a gente acabou na coordenação. E aí eu não sei se elas ficavam pensando que eu era protegida, né? Porque minha madrinha era, né, casada com Arléo Barbosa, Ave Maria, Arléo Barbosa, maravilhoso, foi um ser maravilhoso, casada com minha madrinha, mas era um tiozão assim pra mim. E me abraçou como uma filhada também, eu nunca me esqueço. Depois eu fiquei rindo quando ele perguntou pra elas, né? Não existiu isso, tá, gente? De eu ser favorável na escola, não é isso. Mas assim, quando você fica buscando destruir o outro, nessa questão, o bullying moral, você destruir o outro com uma calúnia, uma defamação, não tinha provas, e aí ele perguntou pra elas, cadê a prova? Quem foi que disse isso? Ele perguntou pra elas, assim como minha madrinha também perguntou. E se talvez eu não soubesse me posicionar, não tivesse me posicionado lá na situação, e aí, como é que eu estava hoje? Porque existem alguns gatilhos na minha vida, porque eu convivi com pessoas que foram muito críticas, tá? E que tiveram tem um papel muito importante na minha vida, mas sempre foram críticas comigo o tempo inteiro. A questão de ter sido diagnosticada com TDAH, a pessoa tem uma predisposição para uma baixa autoestima. Então veja a série de fatores na minha vida. Mas se eu não soubesse me posicionar, aquilo ali poderia ter me destruído. E depois daquele episódio, a menina lá e o grupinho nunca mais se referiram a mim. Hoje são adultas. Quando eu encontro na escola, ou quando eu encontro na rua, às vezes eu dou até risada sozinha, porque eu falo, meu Deus, como é real, né? Você ficar criando situação, você denegrir a imagem do outro a troco de nada. E na Piedade também aconteceu. E às vezes é assim, não é sempre a questão do que tem o poder sobre o mais fraco, do que tem o poder. E muitas vezes na minha vida eu me achei fraca, eu me enxerguei fraca. Então eu dei poder para que o outro também pudesse reforçar a minha fraqueza. Sem perceber, eu dei esse poder a outro. Por causa das críticas.
Viu? Mas se eu não me observar, se eu não perceber aquilo que me incomoda, como é que eu vou conseguir? Eu tô fazendo 2 anos de live hoje. Existiram muitas críticas e existem críticas. E as críticas são de pessoas próximas a mim. São próximas, eu já ouvi críticas de pessoas que convivem comigo. E aí? Você acha que uma pessoa que tem uma predisposição de uma baixa autoestima, que não consegue se olhar, não consegue se aceitar, não sabe dos seus valores, não abraça as suas limitações, não reconhece os seus defeitos, você acha que essa pessoa vai? Essa pessoa não vai, gente. Ela não voa, viu? E fica lá o passarinho vivendo na gaiola, acomodadinho fica. E aí essa pessoa que é vítima, que tá sofrendo bullying, ela vai reforçar pra ela mesma: realmente eu não sou nada. Aquilo que eu passo lá em casa, que eu escutei, que meu pai me disse, que minha mãe me disse. Porque tem famílias que são tóxicas. Tem famílias que são tóxicas. Vamos à realidade. Tias tóxicas. Tem e é real. Então, quando eu vou me inserir no contexto social, eu vou trazer o reflexo de quem eu sou no meu ambiente. De quem eu sou, de quem eu não fui. Eu vou refletir. Viu? E aí a solidão passa a ser uma coisa tão ruim. A solidão é a predisposição para a depressão. A solidão dói, machuca. Não é algo positivo. A solidão é muito ruim. Dói na alma a solidão. E as pessoas vão ser, ó os gatilhos, ó as crenças. Olha as crenças, é porque eu não sou realmente querida. Olha lá, o grupo tá me excluindo. Olha os meus gatilhos, olha as minhas vozes aqui, ó. Eu não sou querida, as pessoas não me amam. Aí, mesmo, porque aqui, ó, o que estão fazendo comigo aqui na escola. Aqui na faculdade que estão fazendo. Meus colegas de trabalho. Oi, Carol. Oi, Neide Modas, boa noite. Paulinho, boa noite. Ingrid, boa noite. Jovem, boa noite. Ah, mas eu não quero saber, né? Assim, às vezes não tem uns problemas de família. E aí tem gente que fala: ah, não quero saber, não vou fazer, não vou olhar. Mas tá compactuando, porque você podia estar ajudando. Igual seu colega de trabalho lá também, que você tá fazendo vista grossa, você não tá ajudando. Viu? Quando eu não defendo a vítima. E essa vítima aí, ela não tem poder. Viu? Ela vai passar a ser sempre cada vez mais passiva. Ela vai ser insegura. Ela vai ficar inquieta. Ela vai ser ansiosa. Ela vai chorar pelos cantos. Ela vai se retrair. Ela vai achar que ela merece mesmo ser sozinha. E isso vai interferir. Não vai ter baragodó que resolva a vida dessa pessoa. Tanto nas relações interpessoais, profissionais, não vai. Porque a baixa autoestima vai se reforçar. Minha mãe aqui em casa fica bem assim às vezes. Se eu corto cabelo, alguma coisa assim, aí ela sempre fica bem assim: ah, suas amigas gostaram? Não sei o que, sua prima gostou. Eu falei, não. Aí eu sempre falo pra ela, desconstruo, né? Eu falo dela: não, minha mãe, quem tem que gostar sou eu. Que a gente traz, né, essa questão às vezes da preocupação do olhar com o outro. A gente traz, não vamos ser hipócritas, todos nós trazemos. Mas é porque esse valor aí já tá tão enraizado na sociedade que a gente traz o tempo todo. Né? E alguns agressores, eles passam a ser agressores por total defesa. Eles vão atacar, tá? Para se defender. Ah, ninguém vai mais judiar de mim. Vão tudo ficar longe de mim. É isso mesmo, que eu sou terror. Os pais aí, ó, sem ensinar a questão dos valores, da empatia, da educação, a falta de diálogo no contexto familiar. Isso tudo vai prejudicando. A criança sem limites. As circunstâncias vão piorando. O agressivo, para ser agressivo, tem alguma razão. Né? Como é que ele tá lá na família?
Né? Quando tem alguém doente na família, olha a questão da raiva aí, né? Quando não sei administrar essa raiva, essa tristeza. O filho lá que assistiu, como eu já pontuei, a questão da violência doméstica, a questão da separação. Então eu preciso, ao colocar para fora as minhas emoções negativas, eu preciso sentir, eu preciso falar, eu preciso pontuar para o outro. E eu preciso sentir. E é um tal, né, vamos quebrar esse tabu, porque você tem que ser forte, você tem que ser forte é um apego, você tem que ser forte, porque tem dias que você não tem vontade de levantar da cama, tem dias que você tá chateado, tem dias que aconteceu um imprevisto, que destruiu o seu dia, e você lá no trabalho não conseguiu empreender da forma que deveria, você não deu o seu melhor, e foi tudo ruim, né? Vamos perguntar pais, pais, coordenadores, professores, amigo dos pais, família aí, ó, família, porque família tem que ser nessa hora. O que tá acontecendo com essa criança? Porque essa criança tá com esse comportamento tão hostil, né? Porque tá frio esse comportamento. E olha, as sequelas são para toda a vida, viu, da pessoa aí que sofreu bullying. E a pessoa vai passar a vida inteira sem saber se defender. Mesmo que o ato já tenha encerrado, não tenha mais situação acontecendo, a pessoa não vai saber se defender. E outro, o sentimento de culpa é ativado constantemente. Eu mereço passar por essa questão dessa humilhação mesmo. Eu tenho que ser mesmo desvalorizado. E aí vai reforçando isso no mecanismo de defesa. Como eu penso. Tá? E a questão dos 68% dos LGBT, eles sofrem mais, como eu já pontuei, viu? E eles também têm um índice alto de depressão, para ter uma predisposição na depressão. Então, na terapia aí a pessoa, né, a TCC, terapia cognitivo comportamental, vai apenas aí fazer o quê? Vai fazer a intervenção, né, comportamental para possibilitar a mudança no comportamento, do pensamento, da emoção e do sentimento, né? Com a questão aí da psicoeducação, da questão do treinamento de habilidades sociais e técnicas de relaxamento, para que esse indivíduo aí possa se reinserir e possa desconstruir essas crenças, possa parar de pensar de uma maneira errada, né? Porque às vezes não é o problema, mas é a leitura que eu faço do problema, é a forma como eu enxergo o problema, né? Eu não vou parar de ficar focando na falta de resolução, mas buscar uma resolução, começar um dia de cada vez. Porque eu sou infeliz, porque eu tenho uma baixa autoestima, porque eu até queria vestir algumas roupas, mas não vou vestir. Às vezes é o estilo da pessoa, a pessoa muda o estilo, porque passa pelo bullying, mudou o estilo, a vítima muda o estilo. E eu me torno um adulto frustrado. E muito bem, obrigado. Não é assim? E aí eu vou disfarçando as evidências, como diz Chitãozinho Chororó. Né? O trecho da música não é assim? E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Porque o adulto que está aqui me assistindo, né, disfarça as evidências o tempo todo. É impressionante, eu fico impressionada. Como uma sociedade que bota prioridade para uma viagem, bota uma prioridade para tanta coisa, mas não bota prioridade para ter uma boa saúde mental. E aí chega lá para terapia quando foi diagnosticado, quando teve uma crise, quando chegou lá no pronto-socorro. Olá, Ti, boa noite, Gemima, boa noite. Chegou no pronto-socorro lá, com indício lá do sintoma do transtorno de pânico, que está inserido na ansiedade, transtorno da ansiedade generalizada. Viu? Que o cardiologista lá mandou, porque você chegou lá com uma palpitação. Viu o seu coraçãozinho lá palpitando. E aí o cardiologista lá, muito bem, obrigados, muito boa noite aí para os cardiologistas. Um beijo para todos os profissionais da área da saúde. Os enfermeiros recebem a pessoa lá no pronto, né? Os médicos recebem com o maior amor.
as pessoas estão tendo crise aí, ou que já estão, né, com os sintomas e não sabem, mas passam a saber porque o cardiologista encaminhou, o médico lá, plantonista, pontuou, olha seus sintomas aqui, os exames, ó, não deram nada. E aí, é escolha, viu, gente? É escolha. Eu não tô dizendo que você não deva viajar, não tô dizendo que você não deva ter uma roupa bonita, muito bem, obrigada, eu tô muito bonita hoje, eu amei essa blusa. Tô ótima aqui. Mas se eu não estiver bem mentalmente, viu? Porque não tem base, ó, não tem base da MEC. Viu? Não tem base da MEC que repare uma autoestima baixa. Não tem não, viu, gente? Amiguinhas, lindinhas, presta atenção no que eu tô falando, não tem. Então escolha, viu? Ou eu cuido, ou eu me auto-saboto. E hoje, a minha mensagem aqui pra você: quem estou sendo na sociedade? Sou uma pessoa que contribuo para o bullying ou sou uma pessoa que vou combater o bullying? Sou uma pessoa que me omito ou sou uma pessoa que tem um posicionamento? Eu sou uma pessoa boa que ajuda o outro ou não? Eu faço vista grossa. Eu sou aquela pessoa que contribui para que o agressor tenha plateia? Quem sou eu na vida? Oi, tia Leni. Boa noite, lindona. Que saudade da senhora. Um beijo, ó, no seu coração. Tá de parabéns, hein? Vindo mais um netinho aí. Oh, meu Deus. Seus netinhos são lindos e abençoados. Beijo neles. Viu? Preciso. Eu não venho aqui. Eu tô fazendo 2 anos de live hoje. Tô fazendo 2 anos de live. Mas não tô aqui pra tá gente me aplaudindo, não, pra eu ser queridinha. Eu não tô aqui pra comprar seguidores, como eu já apontei pra vocês, que a oferta vem todo dia. Eu não tô aqui pra isso. Meu propósito de vida aqui não é esse. Eu não vou postar assuntos para lhe agradar. Eu vou postar assuntos que são recorrentes, relacionados à saúde mental. Problema seu se você não quiser se cuidar. Os danos também são seus. Mas eu tô aqui fazendo a minha parte. Eu estou cumprindo o meu propósito. Porque quando tu morrer, não vai ficar não a marquinha da roupa da Coach que você usou, viu, da Farm. Fala aí, gente, uma marca dos homens que eu não tô lembrando. Não vai não. No seu perfume não vai ficar quem foi aquela pessoa. Foi uma pessoa boa, contribuiu para a sociedade. E aí, com a questão do bullying, a gente vê as pessoas se omitindo tanto, né? É igual os transtornos mentais em relação à depressão e ansiedade. Ah, é frescura. É frescura. É falta de Deus. É falta de Deus. Isso aí, se estivesse buscando mais Deus, isso aí não estava acontecendo. Quem é você? Essa é a minha pergunta, essa é a minha reflexão. A gente pode mudar todo dia. Nós somos uma constante mudança. É por isso que eu escolhi ser psicóloga. Nós somos uma constante mudança. Mas para que a mudança aconteça, a gente precisa fazer por onde? Preciso fazer por mim? Preciso me colocar como prioridade? Excelente. Mas eu também preciso fazer pelo outro. Eu preciso. Ninguém vive só. A solidão, ela não é boa. Viu? Até aqui, o Senhor me ajudou. Ó, um beijo, muito obrigado. Boa noite. Espero que o conteúdo tenha passado de uma forma positiva, que vocês tenham compreendido. Vou deixar a live salva. E mais uma vez, quero agradecer o carinho de todos. O carinho que eu recebo, as palavras. Dizer que eu vou dar continuidade, que a gente vai se ver mais vezes, a gente vai comemorar mais vezes, mais anos, viu? E eu não estou preocupada em atingir milhões, eu estou para milhões de seguidores, eu estou preocupada, a minha preocupação aqui, o meu objetivo é impactar a sua vida aí, que está me assistindo agora.
E que você tenha o desejo de, quando sair da minha live, dizer: olha, o que Mirella disse foi pertinente. Olha, o que Mirella disse realmente é verdade. Olha, eu preciso me observar, eu vou me antenar. Eu vou cuidar da minha saúde mental. Eu vou ajudar as pessoas. Viu? É isso aí. Um beijo, fique com Deus e até mais. Tchau! É hora, eu vou falar igual o Teletubbies. É hora de dar tchau. Tchau!